Olá, queridos. Eu sou a apóstola Esther Ben David e eu tenho produzido ensinos da palavra, mas eu gosto muito do áudio. Eu sou muito audiovisual. Não gosto muito do vídeo, mas as pessoas sempre perguntam do vídeo. E hoje eu gravei em áudio, mas eu decidi gravar em vídeo. Assim eu estarei publicando, que possa abençoar aqueles que ouvirem. Eu sou do Ministério Apostólico Trono de Davi, que é um ministério internacional. Nesse momento eu me encontro na Suíça. Na verdade, toda a minha base é da Suíça. Eu me converti no Brasil, mas em 87 eu vim para a Suíça. Eu fico entre idas e vindas do Brasil, Suíça. Nesse momento me encontro na Suíça, mas em breve, dentro de alguns meses, estarei no Brasil. E hoje eu queria compartilhar com vocês um estudo da palavra. Eu gosto muito de estudar os livros da Torá, os livros da lei, sendo de origem judaica, família judia, pela graça de Deus, e Deus me fala muito quando eu leio as Escrituras Sagradas. É importante notar, porque muitos dizem, nós não estamos mais no Velho Testamento, no Antigo Testamento, estamos no Novo, não somos mais povo de Israel. Não. A palavra de Deus não faz diferença, a palavra de Deus é uma só. A Bíblia diz, estudai as Escrituras Sagradas. Ora, porque são elas que de mim testificam, são elas que vão te ensinar, corrigir, fortalecer. A palavra de Deus é imutável. E quando o Senhor se referiu à palavra de Deus, quando ele fala as Sagradas Escrituras, quando o apóstolo fala, trazei os rolos, né? Ele se referia a qual testamento? Se a gente pudesse dizer testamento, que já é uma palavra que não é correta, né? Nós temos aliança, nós estamos na nova aliança, mas as Sagradas Escrituras está aqui. Ela é uma errada, ela é um. Ela não é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, não. Podemos até dividir em termos de experiências, mas a palavra de Deus é uma só, né? É claro que algumas coisas, com a vinda do Mashiach, com a vinda do Messias, elas se cumpriram. O Senhor disse, eu não vim para abolir, vim para cumprir. Então, algumas coisas se cumpriram e a partir do Mashiach, isto não seria mais necessário, porque se cumpriu totalmente na cruz. Mas esse não é o tema de hoje, não vamos falar disso, mas é só para dar uma introdução, que as Sagradas Escrituras são muito importantes para a nossa vida. São elas que nos edificam, que nos fortalecem, que ensinam de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Eu estava estudando Êxodo, o meu livro preferido é Levíticos, mas eu quis começar de Êxodo desde a saída dos egípcios. Então, se eu sentir que o vídeo vai ficar muito longo, eu dou uma pausada e continuo após, ok? Eu estava lendo sobre, não vou ler Êxodo 12, eu vou começar a partir do Êxodo 13, pode ser que outra hora eu leia Êxodo 12, que é muito interessante, mas para eu falar do Êxodo 13, eu preciso falar do Êxodo 12. Se nós olharmos o Êxodo 12, ele fala da morte dos primogênitos, né? E muita gente pode se perguntar, mas por quê? E fala também da saída dos israelitas do Egito. Mas muita gente pode se perguntar por que a morte dos primogênitos? Por que Deus destruiu o Egito e deixou a cereja do bolo para o final, que seria a morte de todos os primogênitos, desde os animais até os seres humanos. De uma maneira geral, eu vou dizer por quê. Porque o Egito perseguiu e matou o povo de Deus. Ele matou
as crianças. Faraó deu um decreto, nós vamos ver mais tarde por que desse decreto, de matar todos os filhos de Israel que nascessem homem do sexo masculino. As mulheres eram bem-vindas, porque mulher não vai para o exército, mulher serve, mulher é escrava. Mas os homens, ele deu uma ordem para matar. E como Israel é o povo de Deus e é o filho de Deus, o filho primogênito de Deus em relação aos outros povos, porque com a vinda do Mashiach, do Messias, é um mistério que ficou escondido, que foi revelado depois pelo apóstolo Paulo, que Deus queria trazer, resgatar as nações para ele, fazer dos povos um só povo nele. Ele queria ser o Deus das nações. Nesta época, ele era só do povo de Israel, que ele escolheu como seu filho primogênito. Ora, o faraó estava matando o seu filho primogênito. Ora, Deus vai fazer justiça ao povo de Israel, também trazendo uma vingança, uma cólera sobre Faraó e sobre o povo do Egito, que desprezava o seu filho primogênito, o escravizava e o matava. Veja que Deus vai matar o filho primogênito de Faraó e de todo o povo do Egito, inclusive dos animais. Então, foi nesse contexto que quando Deus ordena a saída dos israelitas, antes deles saírem, Deus mandou observar uma noite para ele, para o Senhor, em honra ao Senhor, e que esta festa que ele iniciaria seria um memorial para todas as gerações. Seria a festa que nós chamamos de Páscoa, mas o seu nome em hebraico é Pessah, que significa passar. Então, Deus determinou que se matasse um cordeiro e pegasse o sangue e colocasse na porta, né? Para que o anjo vingador, ao ver o sangue, não entrasse nessa casa e não matasse o primogênito. E eles foram protegidos pelo sangue. E ao mesmo tempo, Deus disse que eles deveriam, então, comer da Páscoa, que eles teriam que comer ervas amargas, que iria representar todo o sofrimento, toda a amargura que eles passaram no Egito, toda a amargura, o sofrimento que eles passaram como escravos. E isso deveria marcar, eles deveriam comer essas ervas amargas, comer o cordeiro e, ao mesmo tempo, comer o pão. O Senhor não deixou que o pão fosse fermentado, chegasse a se fermentar, porque ele tinha propósitos. Ele disse, vocês comerão, então ele vai dizer no versículo 46 que ele deveria ser comido, esse cordeiro, né? E ele vai dar mais explicações, só que hoje eu não vou me ater a isto, uma outra hora eu posso fazer um vídeo a esse respeito. Ele vai dizer que eles deveriam comer o pão asmo. E ele vai falar que o estrangeiro não poderia comer, a não ser o escravo que ele comprasse, que fosse dele, que pertencesse à família. Esse escravo, sim, poderia comer, mas desde que se circuncidasse. E se tivesse um estrangeiro, quer dizer, uma visita na casa, e essa visita quisesse comer, ela poderia desde que se circuncidasse. Ora, o que significa isso? Significa que Deus ia tirar o povo do Egito e tudo ia começar uma nova vida para eles. Eles seriam estabelecidos como nação, eles deixariam o Egito, símbolo de escravidão, símbolo de maldade, símbolo de injustiça, símbolo de pecado, de idolatria. E eles sairiam deixando tudo isso e eles deveriam comer o pão, mas um pão asmo, um pão sem fermento. Por que Deus não permitiu que o pão se fermentasse? Porque para Deus o fermento simboliza tudo que não presta.
Tudo que é ruim simboliza o pecado, simboliza a injustiça, simboliza a idolatria, simboliza a hipocrisia, simboliza a imoralidade, tudo aquilo que Deus abomina, Deus, então, simboliza como o fermento. Mas se pergunta, mas por que o fermento? Ora, porque o fermento tem uma propriedade que faz Deus o comparar com o pecado. Qual é a propriedade do fermento? É que ele é colocado numa massa e ele aos pouquinhos começa a fermentar e ele vai fermentando, fermentando, fermentando até tomar a massa toda. E isso para Deus é um símbolo do pecado. O pecado ele entra aos pouquinhos e ele vai tomando amplitudes maiores até dominar tudo. Ele fez isso no Jardim do Éden, que começou com Adão e Eva, depois foi Caim, aí foi pegando todos ao ponto que quando viu-se, havia só só Noé que servia a Deus. Todos os outros patriarcas, todo mundo se contaminou. O pecado contamina como fermento, ele toma toda a massa, ele estraga tudo. Então, Deus não ia permitir que o povo de Israel saísse do Egito levando o fermento, símbolo de pecado. Ele deveria deixar o fermento no Egito e começar uma nova vida, uma nova era, um novo começo, onde o mal fica para trás e se começa tudo novo. Ora, Deus pediu para comer o pão porque o pão é o símbolo de Deus. Deus é um pão, é aquele que nutre, é aquele que dá vida, é o alimento do povo de Israel. É aquele que vai proporcionar um desenvolvimento, um crescimento. Isso é o pão. O pão, se nós não comermos, o pão aqui, ele simboliza mais do que a massa com farinha. O pão simboliza o alimento, simboliza a vida. Ora, sem alimento não há vida. E Deus é esta vida. Então, e Deus não possui fermento. Deus não tem pecado, não tem transgressão, não tem injustiça em Deus. Então, eles deveriam começar com uma alimentação sem fermento. E ele, então, vai dar regras para se começar a festejar esta festa para todas as gerações. Então, nós vamos, depois desse preâmbulo, que é o o capítulo 12, eu gostaria de estar compartilhando com vocês o capítulo 13. E diz assim, começa com consagração dos primogênitos. Ele vai dizer assim, no versículo 1, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, quanto de homens como de animais, é meu. E aí, e ele vai dizer assim, então vocês devem lembrar desse dia, no versículo 3, em que vocês saíram do Egito, que é a casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, porquanto não comereis pão levedado. Isto é, o pão com pecado. Deus disse, eu sou esse pão, e vocês não podem comer um pão com levedo. Por quê? Porque vocês têm que romper com o Egito. Vocês têm que deixar o fermento no Egito, o pecado para trás, a escravidão fica para trás. Isso iria simbolizar a vinda do Messias. Quando o Messias viesse, ele começaria uma nova era, onde o pecado ficaria para trás. Onde nós não seríamos mais escravos de Faraó. Faraó simbolizando Satanás, simbolizando o pecado. Nós não seríamos mais esses escravos, nós seríamos o povo de Israel livre e em caminho, e Deus nos tiraria do Egito do pecado e nos levaria para a nova Canaã, para a nova Jerusalém, que é a vida eterna. Então, nós temos que deixar para trás o fermento. É por isso que Yeshua, quando morreu, ele morreu na Páscoa, porque na Páscoa um cordeiro deveria ser sacrificado. E Yeshua foi esse cordeiro sacrificado, e ele reuniu os seus discípulos e pegou o pão e quebrou. Ele disse, esse é o meu corpo, sou eu. Eu serei quebrado pela crucificação,
por assumir todo o pecado, eu vou me tornar maldição e eu vou morrer no vosso lugar, eu vou pagar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, mas não somente a morte física, a morte eterna para sempre. E o Senhor não queria que nós morrêssemos para sempre. Ele queria que nós vivêssemos para sempre, mas não teria como, porque a lei é imutável. A lei disse: aquele que pecar, esse morrerá. Morrerá para todo sempre. E nada, ainda que o homem comece a observar os mandamentos de Deus, ele vai ter bênção, mas o fato de observar os mandamentos de Deus não apaga o pecado do passado. Então existe um pecado que nos condenaria para todo sempre à morte eterna. E para isso, Deus teve que enviar o seu cordeiro, né? Queria morrer pelo homem. E eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque ele é lindo e maravilhoso, mas não é o objetivo aqui. Eu vou voltar sobre o pão asmo e falarei de algumas implicações no nosso tempo hoje. Ele diz assim, no final do versículo 3, o Senhor vos tirou de lá, portanto, ele diz, voltando um pouquinho, ele disse, lembrai-vos deste mesmo dia, lembrem, em que saístes do Egito, da casa da servidão, da escravidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou. Essa mão forte é Yeshua, morto na cruz. E vos tirou de lá, portanto, não comereis pão levedado. Pão que simboliza um pecado. E Yeshua, como esse pão levedado, Yeshua não é levedado, ele não tem fermento nele. É por isso que Yeshua, ao morrer na Santa Ceia, ele pegou um pão não levedado. Foi o pão asmo, que era proibido durante 7 dias. Nós vamos ver ainda que durante 7 dias eles tinham que comer esse pão asmo. Então ele pegou aquele pão asmo, quebrou e disse, esse é o meu corpo. Ele não pegou um pão com fermento e disse, esse é o meu corpo. Porque se ele fizesse isso, ele estaria em pecado, porque é proibido, terminantemente proibido na Páscoa, no Pêssah, comer fermento. Então, quando ele pegou até o cálice para beber, a Bíblia fala o fruto da videira, ele não diz vinho. O fruto da videira é o suco. Por quê? Porque na Páscoa é proibido o vinho. Não pode nada de fermentação. Fermentação, não pode. Então, ele deu aquele pão sem fermento e o fruto da videira. E ele disse, eu sou esse pão, sem fermento, sem pecado, sem transgressão, inocente, sem transgressão. E muitas pessoas hoje estão pegando qualquer pão feito na padaria por pessoas que não são de Deus, do povo de Deus, que não é feito exclusivo, como pão de Páscoa, pão de Pêssah, um pão que simboliza o corpo de Yeshua, simboliza Deus, que é sem pecado, sem fermento, e estão dando para pessoas dizendo que esse é o meu corpo. Não, esse não é o corpo do Senhor. Esse aí é um corpo com pecado. Ora, Yeshua não tem pecado. Amém? É só um adendo que eu estou dando aqui. Depois a gente pode falar com mais detalhe, porque aí exige mais estudos, pegando vários versículos na Bíblia. E um dia a gente vai fazer isso. Mas continuando, ele diz então, ele vai dizer assim, eu vou tirar vocês, né? Vou dar a terra para vocês que estavam os cananeus, né? Vem de Caã, né? Que era um dos filhos de Noé, né? Ele vai dizer dos heteus, dos amorreus, vem de Amon, amorreus vem de Amon, né? Filho de Ló, desculpa. E dos heveus, quer dizer, eles tomaram uma terra, só que Deus agora tirava a terra deles e dava para o seu povo. E ele disse, essa terra mana leite e mel. E você vai guardar nesse mês esse rito. Então, ele vai dizer assim, 7 dias se comerão pães asmos, no versículo 7, olha, 7 mandando comer 7. 7 dias eles deveriam comer pão asmos e o levedado não se encontrará contigo. Nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Quer dizer, não era só na casa, em todo o território não poderia ter fermento. Fermento como símbolo de pecado.
Nós deixamos o Egito e o pecado não pode estar na nossa vida, não pode estar na nossa casa, não pode estar no nosso território, não pode estar na nossa igreja, não pode estar na nossa sinagoga, não pode estar em lugar nenhum. É proibido o fermento. Então, ele vai dizer, aí no versículo 8, ele diz assim: naquele mesmo dia, você vai contar a teu filho, dizendo: é isto que Yahvé me fez. Por que eu falo Yahvé? Ora, porque no hebraico, na Bíblia original, não está escrito Adonai, que significa Senhor. Está escrito Yahvé. Mas o povo judeu não gosta de pronunciar o nome de Deus, então ele substitui por Adonai, significa Senhor. Ora, a Bíblia, então, por tradição, usa a palavra Senhor, mas eu tenho preferência, eu gosto de dizer Yahvé, que é o nome do Pai, né, do nosso Senhor. Então, ele diz assim: e é isto pelo que Yahvé me fez quando saí do Egito. E será como um sinal na tua mão, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Eu vou fazer uma pausa aqui e eu voltarei no próximo vídeo para explicar esse versículo. Fiquem na paz e shalom.